Estamos ao vivo? Acho que já. Nossa, que chique essa frase, hein? Estamos ao Estamos vivo. ao vivo. É. Ai, amigos da Rede Globo. É, Véspera de Notícia feriado é assim, importante. Fernandão. é. Bom, o pessoal está entrando aqui. Já vamos começar, então. Segundo dia da quarta jornada de Direito Empresarial da OAB de Campinas. Esse evento que já virou tradicional aqui na cidade, né? Começou em agosto de 2020. Nós fizemos até uma retrospectiva nas redes sociais ontem, falando das palestras que nós tivemos no evento, etc. E hoje, agora, com a quarta jornada, no segundo dia, começaremos com uma palestra esperadíssima da doutora Adriana Pugliese, professora queridíssima, que prontamente aceitou o convite quando nós fizemos. Estamos muito felizes pela sua presença, inclusive que já escreveu sobre o tema, tese de doutorado, Adriana, ou doutorado, né? Foi no A doutora Adriana, doutorado. que é mestre e doutora em Direito Comercial, e a tese de doutorado falou sobre isso, a preservação da atividade empresarial na falência continuada. Para abrir os trabalhos aqui, eu vou passar a palavra primeiro para o Wagner e a Tarola depois. Colocando todos na mesma página, a quarta jornada de Direito Empresarial da OAB de Campinas é uma iniciativa das comissões de Direito, Estudos em Recuperação e Falência da OAB de Campinas, de Direito Empresarial da OAB de Campinas e de Estudos e palestras de interesse jurídico, presididas por mim, pelo Wagner Iatarola, pelo Wagner Armani e pelo Antônio Iatarola. Eu misturei os dois aqui. Não, isso que nem começou o pré-feriado, né? Nem Olha começou o só. pré-feriado, já estou misturando as pessoas aqui. Sem Eu, maiores ô, delongas, eu passo a palavra para o Dr. Wagner Armani para fazer suas considerações iniciais. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer novamente ao Fernando e ao Iatarola por me convidarem para participar deste evento, né? Eu vi a retrospectiva, grandes nomes passaram por aqui e, poxa, ter o meu nome vinculado a um evento tão importante, construído aí pelo Fernando e pelo Iatarola é muito bom. Então, me sinto acolhido desde o congresso que nós participamos juntos e é muito, muito bom. Estou presidente da Comissão de Direito Empresarial aqui da OAB Campinas, a convite da presidente Luciana Freitas. Então, estou muito animado, muito feliz. Ontem foi muito legal receber a Bruna Puga, receber o André Santa Cruz e agora receber a doutora Adriana e receber depois o professor Marrei. Então, vai ser bem legal. Estou bem animado e é um tema que, como a gente estava falando nos bastidores antes de começar, não é novo, porém está na moda, né? O famoso está na moda. Então, vai ser muito legal ouvir a doutora Adriana falar da tese de doutorado dela. E eu já estou com o caderninho anotando aqui que a gente está em situações parecidas e é bom conhecer a melhor, né? Então, professora Adriana, muito obrigado por ter aceito o convite. Passar só por Iatarola para dar boa noite também. E pessoal que está assistindo, boa noite a todo mundo. Todo mundo já pode abrir a cervejinha aí para assistir a gente. A gente não. Depois a gente vai dar aula ainda, mas enfim, vamos lá. Obrigado, Wagner. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês, começando esse segundo dia, segunda noite, né, da quarta jornada de Direito Empresarial. É sempre uma alegria estar junto com o Fernando, com o Wagner, que se tornaram amigos aí, já há alguns anos organizando. O Wagner entrou esse ano na nossa organização, mas já está, né, todo mundo já conhece o Wagner, já é como um amigo de muitos anos aí participando com a gente de forma bem efetiva nas organizações. E, claro, podíamos começar melhor com a professora Adriana, a doutora Adriana, hoje uma grande especialista no tema falência continuada. Quando você fala de falência continuada no Brasil, o nome da doutora Adriana tem que ser mencionado, não tem como. A obra dela, que é resultado da tese do doutorado, sempre é mencionado nesse tema. Então, a gente fica realmente aqui muito agradecido pela presença da professora, viu, doutora Adriana? Doutora Adriana, doutora em Direito Empresarial ou Direito Comercial, né? Pela USP, professora da Fundação Getúlio Vargas, se sente em casa e estamos muito contentes com a sua participação hoje.
Bom, a alegria é toda minha, né? Claro que é uma honra estar aqui ao lado de nomes tão ilustres da OAB de Campinas. Não tenho como agradecer esse convite que foi feito pelo Fernando Pompeu, que é um dileto amigo, e a gente começou uma amizade com base na liberdade da academia e com aquela tranquilidade de quem pode dizer as suas elucubrações acadêmicas com tranquilidade e com sinceridade, né? Então, sempre o debate em torno dos temas do direito são fascinantes e a gente só pode agradecer ao AB por proporcionar para a gente esse ambiente aqui de livre debate, que isso é que faz o direito se melhorar, né? O direito tomar realmente conta da nossa cidadania, do nosso direito, das nossas prerrogativas enquanto advogados, enquanto técnicos que têm que debater aquelas teses nas quais nós acreditamos, né? Então, eu só posso agradecer o Dr. Wagner Armani, que a gente se conhece já por participação de grupos de WhatsApp, ele está sempre muito ativamente lá no grupo do direito, dos professores de direito empresarial, e o doutor Antônio Iatarola, que eu conheço hoje aqui nesse evento e que registro já a minha grande satisfação de estar ao lado de todos aqui. Bom, sem muito me- vamos direto ao tema, que eu acho que temos muito que conversar, né? Eu preparei uma colinha aqui, não sei se eu vou falar algumas coisas aqui, depois eu mando essa colinha para o Fernando, que fica autorizado a disponibilizar para todas as pessoas que tiverem interesse. Isso é material de reflexão acadêmica, que não tem nenhum segredo, né? Então, fica super disponível aí para quem tiver vontade de estudar um pouco mais o tema. O que eu tenho sempre defendido, já de longa data, né, é de que o direito da insolvência tem dois objetos de tutela principais. E um deles é a tutela do crédito, que é um valor jurídico que o direito da insolvência, desde o seu nascimento, lá na Baixa Idade Média, ainda nas corporações de ofício, quando nasceu, buscava proteger. E tanto isso é verdade que o nome bancarrota, que é utilizado não só aqui no Brasil, mas em outros vernáculos por aí pelo mundo afora, na França, nos Estados Unidos, é uma expressão que vem utilizada porque, na Idade Média, quando o comerciante não honrava os seus compromissos nas feiras, né, que ocorriam, ele tinha lá a banca dele e nas feiras italianas essa banca era quebrada, literalmente quebrada pelos outros comerciantes locais. Daí a banca rota, da expressão italiana, que é a banca quebrada, né? Então, e isso sinalizava para o resto dos comerciantes e para os consumidores em geral, que aquele empresário não estava honrando o crédito que lhe tinha sido concedido. Então, o crédito, o que que é? O crédito é aquela confiança que todos nós, que cada um de nós tem, de que a minha contraparte vai honrar num momento futuro aquilo que ela combinou comigo. Então, quando eu digo que o direito da insolvência protege o crédito, eu não estou tratando de uma relação jurídica de débito e crédito entre um devedor e um credor. Eu estou tratando do crédito como instituto da economia, como aquele movimento de sístole e diástole que irriga o sistema econômico. Toda a economia mundial hoje é fundada no crédito. Então, o crédito é um pilar, é efetivamente um pilar
de um sistema econômico que funciona bem. Então, nós nunca podemos esquecer ou deixar de lado o sistema da insolvência enquanto um ambiente jurídico de proteção do crédito. Muito mais recentemente, então esse é o ambiente que originou o Instituto da Insolvência lá na Baixa Idade Média. Muito mais recentemente, e aí eu digo recentemente de verdade, e a partir da primeira legislação que olhou para o direito da insolvência com uma segunda perspectiva de objeto de tutela, lá em 1938, no direito norte-americano, com o Chandler Act, em que surgiu o princípio da preservação da empresa no ambiente da insolvência. Mas a gente nunca pode deixar de entender ou de conceber que esse princípio da preservação da empresa é um efeito direto e imediato da tutela do crédito. E por quê? Isso tem uma razão histórica e uma razão técnica. Quando os organismos mundiais, Banco Mundial, OCDE, começaram a estudar o Instituto da Insolvência enquanto um ambiente de política pública que é necessário para azeitar as relações de mercado e melhorar o ambiente de negócios, essas organizações mundiais chegaram à conclusão que quando um negócio, uma atividade econômica, qualquer que seja, não só empresarial, mas uma atividade econômica, entra em crise, é mais eficiente para a coletividade de credores que esta empresa, que este negócio, que esta organização seja mantido em funcionamento, porque este valor agregado que a organização em funcionamento gera faz com que o pagamento da coletividade de credores interessada naquele negócio seja melhor atendido. Então, esses organismos mundiais que começaram a estudar a insolvência chegaram à conclusão de que manter o negócio em marcha é mais eficiente para a tutela do crédito do que picar o negócio em pequenos pedaços e pagar os credores com o resultado obtido com aqueles pequenos negócios. É mais ou menos dizer que a pizza vale mais inteira do que se partir da fatia a fatia. É mais ou menos essa regra que a gente tem que ter em mente. Então, nós não podemos, em matéria de insolvência, nos esquecer. Eu vou pôr o equipamento aqui que já está um pouco ruidoso aqui no meu pedaço, eu não quero atrapalhar vocês. Pronto. Então, então, o que a gente não pode esquecer aqui é que, no ambiente da insolvência, preservação da empresa é uma consequência da tutela do crédito. E hoje, o moderno direito da insolvência, o direito contemporâneo, leva em consideração essa dúplice perspectiva, mas são dois lados de uma mesma moeda, que deveriam caminhar indissociáveis. Não é o que a gente vem acompanhando, porque hoje nós tivemos, graças a uma empolgação muito grande decorrente do princípio da preservação da empresa, que entrou em vigor no nosso sistema jurídico a partir de 2005, com a Lei 11.101, essa empolgação exagerada levou a certas distorções, que são muito ruins, porque geram uma percepção equivocada do Instituto da Recuperação da Recuperação de Empresas e pode esvaziar o Instituto.
Então, sempre os extremos, os desequilíbrios são muito ruins. Os romanos já diziam a virtude está ao meio. Bom, ou no meio. Como é que isso tudo dialoga com o nosso tema de hoje, que é a falência? Isso dialoga no seguinte sentido. A falência, desde a lei de 2005, deixou de ser um processo meramente liquidatório, destinado a encerrar a atividade econômica da empresa, mas passa a ser também um mecanismo de preservação da empresa. Em que medida? Na medida em que esta preservação da empresa possa e deva trazer um benefício à coletividade de credores interessada no resultado daquele procedimento de insolvência. Então, se de um lado eu tenho a recuperação judicial, que prestigia a preservação da empresa e a tutela do crédito, hoje, igualmente, na lógica do artigo 75 da Lei 11.101, eu tenho também a falência como um instituto que buscará o melhor resultado da insolvência a benefício dos credores com base na preservação da empresa. Esta lógica se aplica tanto na recuperação judicial quanto na falência. Leia-se, são dois lados da mesma moeda. Se distinguem, sim, porque os métodos para chegar a esses fins são diferentes na recuperação judicial e na falência. Mas a Lei 11.101 traz todos os mecanismos necessários e suficientes para que nós atinjamos esses objetivos, que são a preservação da empresa no ambiente da falência, para que isso resulte no melhor pagamento possível dos credores interessados naquele processo de insolvência. Muito bem. Como é que nós deveríamos ir buscar esses resultados que estão lá previstos no artigo 75 da Lei de Falências? Então, quando o artigo 75 da Lei de Falências diz que a finalidade da falência é promover o afastamento do devedor para otimizar a utilização produtiva dos bens ativos e dos recursos produtivos, inclusive os intangíveis, é porque os métodos de liquidação serão feitos de modo a promover uma rápida realocação útil desses ativos na economia. E como que eu faço isso dentro de um procedimento falimentar? Bom, quais são os mecanismos, né, que a lei traz para proporcionar essa lógica? Bom, o primeiro deles é a continuidade de negócios. E a lei atual não fala nada sobre isso. O único dispositivo que tem na lei a respeito da continuação dos negócios é o próprio artigo 99 da lei, que diz lá que o juiz poderá determinar a continuidade de negócios. É uma pena, porque essa deveria ter sido uma disciplina mais abrangente do que aquela que havia no Decreto 7661, que, em termos de técnica legislativa, e obviamente ressalvado que foi uma lei feita em 45 para um outro ambiente econômico brasileiro, em que quase não havia sociedades empresárias, a atividade econômica era fundamentalmente desenvolvida pelo empresário individual,
apesar de tudo isso, né, o decreto 7661, com a genialidade de Trajano de Miranda Valverde, é um primor de técnica legislativa, né? Se você olha o índice da lei, é de uma perfeição que chega a emocionar para quem gosta de direito da insolvência, e o Fernando já está ali ativamente concordando comigo. Muito bem. No decreto, nós tínhamos uma disciplina, ainda que curtinha, né, da continuação de negócios, justamente para proporcionar ali não a continuação da atividade econômica e nem o sistema de preservação de empresas que nós temos hoje na lei, mas para favorecer a liquidação, a venda de ativos, impedindo a sua obsolescência e criando um regramento, ainda que muito sintético, muito sintetizado, de modo a não impedir que aquele mecanismo agravasse a situação dos credores no ambiente da falência. Então, a lógica econômica vinculada ali ao regime de continuidade de negócio no decreto 7666 era fundamentalmente impedir a obsolescência dos ativos, quer dizer, portanto, impedindo a sua desvalorização, e, ao mesmo tempo, como no regime do decreto era possível a concordata suspensiva dos efeitos da falência, permitir futuramente que o devedor tivesse essa possibilidade da concordata suspensiva. Então, vejam que é uma lógica econômica que é um pouco diferente do ambiente que a gente tem hoje na lei, mas que pode ser, sim, na minha opinião, aproveitada essa experiência do passado com valor para o que nós temos hoje, já que a lei simplesmente silenciou. Mas talvez tenha silenciado porque trouxe outros mecanismos que são tão eficientes e tão bons para conduzir a preservação da empresa no ambiente da falência, que nós poderíamos realmente, como em tudo no direito comercial, né, que surge dos usos e costumes, nos valer daqueles usos e costumes que também são lei no direito comercial, para implementar o regime da continuidade de negócio. Vamos citar aqui alguns exemplos, talvez eu não traga todos, mas vamos citar alguns exemplos, né, de quais são esses mecanismos de implementação dos objetivos falimentares de tutela do crédito e preservação da empresa. Primeiro mecanismo, preferência, não obrigatoriedade, mas preferência pela alienação em bloco dos ativos na falência, prevista lá no artigo 140 da lei. Quer dizer, primeiro eu vou vender a empresa como um todo, depois eu vou, se isso não for o mais eficiente, eu vou vender unidades produtivas isoladas, ou estabelecimentos, ou que nome queiram dar. Depois eu vou vender linhas de produção, e depois é que eu vou vender peça por peça. E aqui, gente, a participação do administrador judicial é fundamental. Quer dizer, a importância do administrador judicial no ambiente da falência, eu diria que é tanta que uma falência bem-sucedida depende 100% do empenho que o administrador judicial vai colocar naquele projeto. E quando a lei agora trouxe, lá eu acho que é o parágrafo 3º do artigo 99, a incumbência de que o administrador judicial elabore um plano de falência, é nisto que está essa alternativa da venda em bloco. O administrador judicial vai ter que compreender, e vejam a expertise, portanto, que a lei exige deste profissional hoje especializado, né?
ele vai ter que compreender como é que funciona ou funcionou aquele negócio, aquela operação da falida, entender qual foi o gargalo pelo qual o negócio se tornou inviável, de modo a conduzir a essa situação da falência, e verificar quais são as unidades produtivas onde é possível resgatar um negócio rentável. E a partir dessa informação coletada, esse administrador judicial vai poder elaborar um plano de falência que vai ser proposto a essa coletividade de credores para uma futura decisão na venda desses ativos. Então, quando a lei recomenda ou sugere no artigo 140 essas modalidades de venda de ativos em bloco, é sobre isso que ela está tratando. O que dentro desses ativos vendido em marcha, em funcionamento, beneficiará a coletividade de credores? É essa pergunta que o administrador judicial tem que levar respondida ao magistrado. Então, vejam a importância desse profissional do ambiente da falência. E eu iria além, né? A continuidade de negócios no ambiente da falência proporciona uma prerrogativa a mais, também prevista lá no parágrafo 3º do artigo 140 da lei, que é a transferência de contratos específicos. Gente, isto é de uma beleza incrível. E por quê? Porque contraria uma lógica do direito privado, que é que as partes só contratam se querem quando querem. Por quê? Porque se eu tenho um contrato específico que é estratégico para aquele devedor, como, por exemplo, um fornecimento de uma determinada de um determinado insumo que seja muito relevante para o core daquela atividade econômica, não vai valer aquela cláusula que está lá de que se a empresa entrar em insolvência, o contrato fica rescindido, porque caberá ao administrador judicial decidir da essencialidade desse contrato para a operação e determinar que o que eu diria é o seguinte, né? É muito mais do que determinar. Aqui nós estamos no campo dos negócios, das empresas, né? A habilidade desse administrador judicial de convencer esse parceiro que ele tem que ficar on board e continuar com aquela relação jurídica, mesmo com uma falida em regime de continuidade de negócio. É claro que ele tem o poder de compelir através de uma decisão judicial e um pedido judicial, mas a gente sabe que esse não é o melhor caminho, né? Que o melhor caminho é o do diálogo, porque quando a parte vai ser compelida, ela sempre vai oferecer resistência, e quando ela abraça a ideia, abraça a causa, a vantagem é geral, é para todos. Mas essa transferência de contratos específicos, inclusive de natureza trabalhista, se eu tiver ali naquele ambiente da falência, um colaborador que tem uma expertise em algum aspecto sensível da operação, poderá ser mantido sem vínculos com a relação trabalhista anterior. Vejam que o regime da insolvência excepciona todo um regramento, até mesmo da justiça especializada laboral ou do direito privado, exatamente para proporcionar a preservação de uma atividade econômica, se isto vier a trazer um benefício para a coletividade de credores. Esta sempre vai ser a lógica, o norte, a bússola do regime de continuidade de negócios no ambiente da falência. A par dessa transferência de contratos específicos previstas lá no artigo 140 da lei, parágrafo 3º, nós temos a constituição de novos contratos de trabalho pelo arrematante daqueles bens
organizados coletivamente. E por que que o legislador precisou fazer essa regra lá no artigo 141, gente? Porque a regra é de que quando a regra do direito geral, né, no nosso ordenamento jurídico, no nosso sistema, é de que quando uma empresa é vendida para um novo titular, ela é cedida para um novo titular, ela carrega o seu patrimônio, que inclui o ativo e o passivo. Então, aqui nós temos algumas regras de exceção no âmbito do direito da insolvência que não seria possível preservar a empresa se eu não quebrasse essa regra e fizesse uma regra específica para o direito da insolvência. Então, a primeira especificidade é contratos de trabalho celebrados entre o arrematante dessas empresas serão considerados novos vínculos totalmente desvinculados do passado. Então, o crédito trabalhista vai ser recebido e pago na falência, com todas as prerrogativas que esse crédito de natureza alimentar tem e tem que ter mesmo. Mas a relação com o arrematante da empresa em bloco e que carregaria esses passivos como regra vai deixar de existir. Então, novos contratos de trabalho. E aqui, a inexistência de sucessão tributária é o segundo aspecto sem o qual nada disso seria possível. Não dá para celebrar, comprar um estabelecimento, um ativo em grupo, se esse ativo carregar o seu passivo fiscal. Então, nós temos lá a famosa regra do artigo 141, que exonera o adquirente de qualquer vínculo. Quer dizer, é esta lógica que o processo de insolvência trouxe, que precisou de uma lei complementar ratificando isso, porque em matéria tributária eu precisaria de uma lei complementar para legitimar isso. Não seria possível fazer regime de continuação de negócios, nem preservação da empresa na falência. Então, esses pilares, eu diria, são fundamentos do processo falimentar e fundamentos do princípio da preservação da empresa no ambiente da falência. Essa matéria hoje está indisputavelmente decidida. O Superior Tribunal de Justiça, através de mecanismos de conflito de competência que têm sido julgados, e agora acho que com menos intensidade, porque a matéria realmente se pacificou, dando uma estabilidade, uma segurança jurídica plena necessárias, de que débitos trabalhistas e débitos tributários não seguem aquele ativo vendido na falência. E eu digo mais. Eu digo que a venda desses ativos na falência é muito mais segura de ser realizada no ambiente falimentar do que no ambiente da recuperação judicial. E por quê, gente? Por causa de uma regrinha que tem lá no artigo 141 da lei, de que os credores se subrogam no produto da realização do ativo. Isto quer dizer o quê? Na recuperação judicial, eu tenho credores excluídos do ambiente negocial da recuperação judicial, o próprio fisco, as taxas e multas fiscais, alienação fiduciária, credores proprietários, contratos de adiantamento de câmbio. Na falência, todos os credores, todos sem exceção, deverão acorrer para receber os seus créditos. Então, não tenho dúvida de que qualquer venda feita no ambiente da falência reverteu para a totalidade dos credores daquele devedor. Não tem possibilidade de vir um credor reclamar um centavo fora do ambiente, porque ele terá necessariamente que reclamar o seu crédito no ambiente da falência. O que receber ali, recebido. O que não receber,
é porque as forças da massa foram insuficientes e aquela atividade econômica vendida depois do regime da continuidade de negócios vai continuar a ser explorada por um outro empresário, e isto é preservação da empresa no ambiente da falência. Então, todos esses elementos congregados tornam o ambiente da falência muito, mas muito seguro para que a gente possa fazer venda de ativos, e a venda de ativos eficiente em bloco depende de uma continuidade de atividade econômica bem feita, bem coordenada, e que vai exigir aí um esforço enorme, hercúleo, eu diria, por parte do administrador judicial e do time que ele designar para apoiá-lo nessa tarefa, né? É preciso que esta lógica ocorra em benefício dos credores, em benefício da coletividade de credores. Então, a sensibilidade do administrador judicial determinará o regime da continuidade de negócios e mecanismos que não aumentem o passivo ou a exposição a risco desses credores, de modo que a venda dos ativos seja feita pelo maior valor possível, sempre no interesse dos credores. Professor Fernando, eu não sei se eu já excedi o meu tempo ou se eu tenho ainda uns 5 ou 10 minutos. Você pode me ajudar? Tem sim, professora Adriana. Fique à vontade. Então, eu vou pegar uma colinha aqui, compartilhar a minha tela. Eu acho que agora estão todos vendo. Sim. Olha lá. Essa aqui é uma brincadeira que eu gosto de fazer para mostrar que na falência a gente também marca gol, viu, gente? Excelente. Tem um caso que eu gosto que ilustra muito bem, e que é uma falência que corre ainda lá em Santa Catarina, e que é a falência da Chapecó, e que foi uma falência com grande repercussão social lá onde ela ocorreu, né? Então, a Chapecó tinha várias sedes, enfim, unidades produtivas isoladas. A gente sabe que isso aí não é um termo jurídico, mas já está tão colado nosso dia a dia aqui, que eu vou acabar usando aqui. Vou me dar essa liberdade acadêmica. E as cidades pequenas lá de Santa Catarina, muitas delas, municípios pequenos, giravam em torno dessa atividade econômica da Chapecó, que é frango, abate de animais, né? Porco, enfim, abate e venda das partes do animal, enfim, esse processo de abate e venda do alimento, né? Então, com a falência, criou-se uma comoção social. Imediatamente, o juízo que decretou a quebra, depois de aí uma tentativa de uma concordata que não foi possível ser cumprida, né? O juiz determinou a continuidade de negócios. E como fez isso? Criou-se grupos de concorrentes que participaram ali de pequenas licitações. Gente, tudo muito rápido, né? Não dá para ficar fazendo igual licitação de empresa pública, né? Tem que ser rápido para justamente obstar a deteriorização dos ativos, né? Deterioração dos ativos. Então, ali grupos de concorrentes passaram a participar e arrendaram os parques fabris nas suas respectivas cidades ali onde a atividade econômica da Chapecó vinha sendo desenvolvida. Muitos deles precisaram fazer, inclusive, investimentos irrelevantes, porque
o período que antecedeu a quebra, já com muita asfixia econômica, deixaram de ser feitos investimentos necessários para manter a fluidez da atividade econômica. Então, muitos desses arrendatários fizeram investimentos prévios importantes, isso tudo negociado ali no ambiente da falência, né, gente? E então, vários desses estabelecimentos voltaram a operar, o que foi, assim, um fôlego social muito, muito, muito relevante. E, obviamente, revertendo a benefício dos credores, porque o produto desse arrendamento era direcionado a pagar credores. Não vamos também aqui ser ingênuos a ponto de achar que a gente precisa fazer continuidade de negócios por causa do fim social da empresa. Não é só isso, né? Não dá para fazer isto sem olhar o interesse dos credores. Especificamente nesse acórdão que está aqui na tela para vocês, o que aconteceu? O credor fiscal, que todos sabemos, por expressa disposição de lei do Código Tributário, ele não se sujeita aos efeitos processuais da falência. Ele pode dar seguimento às suas execuções fiscais, mas também, como um efeito já da lei e de uma jurisprudência muito consolidada, que vem desde o decreto de 45, se houver uma arrematação depois da falência, o produto desta arrematação numa execução fiscal tem que ser encaminhado à falência, porque, como vocês sabem, o credor fiscal é um credor concursal e está lá alocado na terceira ordem de vocação para pagamento na falência, né? Vocês lembram que a falência a gente faz o pagamento em regime de waterfall, então eu primeiro chamo a classe dos extra-concursais, depois dos concursais, começando pelo trabalhista, depois passando pelos credores com garantia real, e só aí eu chamo o credor fiscal. Quer dizer, há credores a serem atendidos antes do fisco, ponto. Muito bem. O que aconteceu nesse recurso especial aqui? O credor fiscal foi lá, como é seu direito, sua prerrogativa, na continuidade do executivo fiscal, penhorou uma tal de vapor caldeira de uma da massa falida que estava em regime de continuidade de negócio de uma dessas unidades produtivas isoladas. E aí o que fez o administrador judicial? Falou, olha, não vai penhorar isso aqui e muito menos vender na execução fiscal. E não vai fazer isso porque eu vou vender esse ativo em bloco. Esta empresa que está agora aqui em funcionamento pleno vai ser vendida em bloco. E disto resultará um benefício para o credor fiscal, porque a venda em bloco vai maximizar o valor do ativo, e se eu vender o valor caldeira, eu acabei com a possibilidade de continuidade do negócio, porque o vapor caldeira é um maquinário sem o qual todo o resto para, além de ser, obviamente, o mais de maior relevante valor. Isso quer dizer que, numa empresa em funcionamento, 1 mais 1 não é igual a 2, 1 mais 1 é igual a 5, porque existe um sobrevalor dessa empresa em funcionamento. E este acórdão reconhece esse sobrevalor e, para preservar esse sobrevalor, no interesse do próprio credor fiscal, obstou a venda desse ativo isolado no executivo fiscal e mandou a Fazenda aguardar o momento da venda no processo falimentar de forma continuada. Então, o tal do vapor caldeira não foi vendido, e é curioso que o acórdão aqui, no ambiente da falência, invoca, eu não sei se eu vou achar aqui, ó, invoca o artigo 47 da lei. A gente tinha que ter invocado o artigo 75, que está falando lá tudo muito mais bonitinho, muito mais apropriado para o ambiente jurídico da falência, né? Então, ali o acórdão marcou um golaço para mostrar
para a gente como a continuidade da atividade econômica no ambiente da falência favorece essa venda dos ativos congregados, maximizando o resultado dessa alienação a favor da coletividade de credores. Era isso. Doutora Adriana. Bate palmas de pé. É. Desculpa. Adriana, muito obrigado Muito bom. pela exposição brilhante. Esse exemplo prático também fantástico e de decisão do saudoso ministro Paulo de Tarso Sanseverino, inclusive, né? Mostra de fato o que nós temos que buscar nas falências, que é a maximização dos ativos, né? Citando o estudo do Observatório de Solvência, né, a terceira fase, que tratou de falências, a gente chega a conclusões tenebrosas ali, né? 12,1% do valor dos ativos é a média de recuperação nas falências no país e o trâmite em médios 16 anos, né? E por que a gente tem números tão ruins? Porque, de fato, a imensa maioria das falências, elas se dão sem continuidade de atividades, né? Então, nós somos defensores já de muito tempo, nós pregávamos no deserto, como a gente falou no princípio, né? Mas agora a gente está tendo cada vez mais adeptos à nossa corrente. Poxa, graças a Deus que sempre que possível, né? As falências têm que ter foco na continuidade de atividades. Eu tenho quase uma dezena de Que falências hoje. beleza, hein? Quase uma dezena em continuidade de atividades, algumas infelizmente advindas de fraude, né? Que Recuperações que pena. rolaram por conta disso, algumas recuperações advindas de não cumprimento de plano, né? Puxa, adoraria citar todos os casos, mas eu vou citar um exemplo, né? Não dos midiáticos, uma que já está mais consolidada em decisão, um caso que chegou a Convolar em falência e a situação era a seguinte, era uma empresa que fabricava maquinários que fabricam, né, alimentos, tanto na linha animal quanto na linha humana, né? E esses maquinários, eles levavam de 6 meses a 1 ano para ser feitos. O E os tempo de clientes, maturação é e os clientes difícil. dessa empresa adiantavam os valores. Então, quando a gente pegou essa situação, qual que era o cenário? A continuidade de atividades, ela ia manter os empregos, ela ia maximizar os ativos e mais, ela ia evitar um passivo Uma... infinitamente maior. Sim, porque você ter o maquinário pronto, o valor é muito maior do que ter um maquinário inacabado que não serve para ninguém. É Sim, óbvio. existiam vários pedidos de valores já adiantados pelos clientes. Então, Isso, se não isso. terminasse os maquinários, isso ia reverter em dívida para a massa, né? Isso. E, E agravar o e aqueles, passivo, né? e aqueles maquinários inacabados só poderiam ser vendidos como sucata. Então, a gente conseguiu fazer com que a empresa continuasse as atividades, ela Concluísse. entregou esses produtos, ela foi vendida para uma empresa chinesa, hoje ela é 10 vezes maior do que ela era. Então, assim, foi vendida por um grupo de investidores, de fato, bons empresários que fizeram que a empresa crescesse, os empregos foram mantidos, o valor para os credores foi muito maior do que no plano, inclusive, de recuperação, ou seja, foi de fato um case de sucesso, De não só pela sucesso. maximização dos ativos, mas pelo não aumento do passivo. Então, enfim, é claro que dá muito mais trabalho, dá muito mais discussão, mas a missão dos agentes, principalmente do AJ, de É fazer que isso isso. seja feito para quê? Para maximizar ativo, para a gente não cair naquela questão do 12,1% de valor dos ativos e dos 16 anos de trâmite de falência, né? Ô, Fernando, mas eu acho que essa análise do observatório, claro, ela foi feita antes da reforma, então não tem É, como levar em conta. Mas a gente tem um elemento agora da reforma que me deixou muito animada, que é o fato de que a falência termina com 3 anos porque tem uma decadência para credores se habilitarem. Então, assim, quem se habilitou a partir da decretação se habilitou e quem não se habilitou, acabou. Então, eu acho que agora nós vamos ter começo, meio e fim, porque a partir do 3º ano é possível estabelecer um quadro geral de credores imutável.
E a venda antecipada dos ativos me parece que vai resolver essa situação, né? A Então, retirada do assim, preço vil também, que foi um ponto isso muito bom também, maravilhoso. foram Sim, muitos ganhos, Fernando. Eu acho que o aprimoramento do Instituto da Falência só me alegra, né? Só me alegra. E outra, né? Nós precisamos perder o medo da falência. Ela não é esse bicho-papão que todo mundo fala que é. Não é esse bicho-papão que todo mundo fala que é. sim. E pode-se preservar a atividade, preservação da empresa enquanto atividade, né? Do conceito de empresa, né? Preservação da empresa, ou né, pela via da recuperação, mas pela falência também em continuação. Você É consegue isso. atingir o mesmo objetivo, né? É isso. O Muito que obrigado, doutora acontece, Adriana, pela brilhante palestra. Vou aproveitar para também cumprimentar o doutor José Guilherme Marrei, que acabou ingressando agora. Será Boa Bem-vindo, noite. quem pegar o, nosso Obrigado, quem vai, próximo parabéns. isso, pegará o palestrante. bastão para continuar agora a nossa jornada. É Seja Isso. isso. bem-vindo, doutor Marrei. Obrigado, obrigado. E eu queria parabenizar a doutora Adriana, eu peguei um pedaço aqui só, mas muito bom mesmo, brilhante aí a exposição. Imagina, E, doutor. enfim, parabéns. Muito Bom, bom. Bom, eu vou me despedir dessa tela, até para não atrapalhar os nossos ouvintes aqui com uma foto a mais, e vou lá para a tela dos ouvintes. Então, me despeço aqui já agradecendo novamente o convite e desejando uma excelente continuação do evento para todos, inclusive para o doutor Marrei. Muito obrigada. Obrigado. muito obrigado, doutora obrigado, Adriana. Não doutora. vieram perguntas, só vieram elogios, então esgotou o assunto. Que bom, até já. Até mais, Boa doutora. noite. Obrigado pela presença, viu? Eu Até a próxima. vou lá no outro, Isso, permaneça conosco, por Isso. favor. o Fernando já me passou todos os caminhos aqui, eu já sei chegar lá. Obrigada, Carlos, até. Muito obrigado, doutora Adriana. Bom, já aproveitando então para a continuidade dos trabalhos aqui, para a nossa palestra de encerramento da quarta jornada de Direito Empresarial, faço meus agradecimentos ao doutor José Guilherme Marrei, que prontamente aceitou o convite quando nós fizemos, para tratar de um tema também muito interessante, né, que é da constatação prévia, saindo um pouco da falência agora, entrando na recuperação judicial. Dr. José Guilherme Marrei é nosso juiz da vara especializada aqui da cidade de Campinas, também professor e atuante tanto no direito empresarial como no direito recuperacional e falimentar. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra para o Dr. Marrei para a sua exposição. Bom, obrigado, boa noite, doutor Wagner, boa noite, doutora Tarola. É, é uma grande honra para mim, né? Quando o doutor Fernando me procurou, eu prontamente aceitei, porque realmente, para mim, é muito importante estar aqui, dividir esses aspectos com vocês, né, e poder esclarecer um pouquinho aqui desse tema que é tão importante quanto a constatação prévia. Eu fiz alguns slides, daqui a pouco eu vou procurar compartilhar a tela aqui, mas só para falar de uma forma geral, qual é a ideia da constatação prévia, que isso depois eu até esclareço um pouco mais nos slides, né? A gente sabe que o processo de recuperação judicial ele leva um longo caminho, né, bastante longo às vezes, entre o deferimento e a efetiva concessão da recuperação judicial. E o primeiro efeito imediato da autorização do processamento é a suspensão das execuções, das cobranças, etc., o chamado aí famoso stay period, né? Que coloca os credores numa posição muito difícil, né? Basta ver agora a situação da 2, 3 milhas, em que a gente tenta dar, vamos dizer, pensando aqui em proteção para os consumidores, algumas voltas nessa suspensão, pensando em incidentes como o IDPJ, etc., mas, no fundo, os consumidores que buscarem efetivamente receber seus valores sem procurar atingir os sócios, estão com seus créditos suspensos por pelo menos 180 dias. Né? Então, a ideia da constatação prévia, nesse sentido, é justamente verificar, dentro do princípio aí da manutenção da empresa e dos valores que a Lei 11.101 traz, né, da preservação da empresa, se efetivamente aquela empresa tem ou não condição de sobreviver. Por quê? Porque se for uma empresa falida, né, ou que não esteja funcionando realmente, ou em outras situações, a concessão da recuperação judicial equivale, né, e aqui uma linguagem um pouquinho informal, né, se me permite, a um grande estelionato. Né? Por quê? Porque é uma indução em erro completo
perante o judiciário, né, com a cobertura do Poder Judiciário, inclusive, né, a aquiescência do Poder Judiciário, de pelo menos, como eu disse, 6 meses sem a cobrança, a possibilidade de recebimento, obviamente excetuados aqueles créditos que não são, né, sujeitos aí ao concurso da recuperação judicial. Mas, então, o que se busca é verificar efetivamente se a empresa produz, se a empresa ela tem funcionários, se efetivamente é o caso ou não de preservá-la, né? Porque se ela existe, e este é a grande finalidade da recuperação judicial é justamente essa, né? É buscar dar um fôlego para a empresa que está em dificuldade financeira e estabelecer condições mediante acordo com os credores, na prática, né, via Assembleia Geral, mas para que esses credores também não fiquem sujeitos ao pedido de falência, onde está todo mundo, como a doutora Adriana estava bem falando, né, onde está todo mundo não no mesmo barco, mas com o mesmo problema, né, e haverá, quem sabe Deus, se haverá pagamento para todos ou não. Na recuperação judicial já não. Constatado efetivamente que a empresa tem condição de sobreviver, por que eu vou indeferir? Eu vou justamente criar esse espaço de fôlego para que ela possa, né, sobreviver, acertar o pagamento das suas dívidas e, com isso, conseguir manter o pagamento dos seus credores, conseguir gerar riqueza, gerar tributos para o Estado e também o pagamento dos seus funcionários. Isso é efetivamente o que se busca com a preservação da empresa. Outro dia escutei assim de alguém, né, não muito do ramo do direito, ou pelo menos não do ramo do direito empresarial, a seguinte expressão: a recuperação judicial é uma grande sacanagem, desculpe a expressão. Por quê? Porque os credores ficam sem receber. Eu falo, bom, vamos lá, né? Não é exatamente esta a ideia. Né? Até explicar tudo isso e colocar a alternativa da falência e falar assim, veja, né, se a empresa falir, quando você vai receber? Ele falou, bom, né? Então é justamente nessa linha que se busca a análise com a determinação da constatação prévia. Eu vou aqui só fazer então um compartilhamento da tela, né, e eu espero que acho que está todo mundo vendo aqui, então, né, da Nos vendo sim, constatação doutor. prévia. E aí vamos lá, então. Só ver se eu consigo isto. Tá? Então, como eu estava dizendo, né, o que se busca é definir se a empresa que postura recuperação judicial, seja na ação direta ou em pedido antecipatório, porque a gente tem aquela antecipação de 60 dias do stay period, né, se ela possui efetivamente condições de sobrevivência no mercado dentro dos valores previstos aí, né, no artigo, se não me engano, 47 da Lei 11.101. Né? E nessa linha de raciocínio, né, então, o que eu estava até brincando, falando do estelionato, o que se busca, então, o que se tenta é evitar a simples suspensão das cobranças e das execuções decorrentes do STEI em casos de pedidos sem fundamento ou mesmo fraudulentos, porque a gente tem que pensar aí num fraudulento, e eu estou num caso desses em que, pelo menos até o momento, o administrador judicial apontou fraude real, não só apontou assim, olha, não é a questão de a empresa não vai ter condição de sobreviver, não, é caso de fraude efetivamente, e aí haverá necessidade de providências maiores que eu já abordo. Ah, e aí, qual é o fundamento legal? É até bastante interessante, porque a gente não tinha, até a atualização da lei em 2020, a gente não tinha previsão expressa, né, de possibilidade dessa atuação jurisdicional, efetivamente falando. Havia uma previsão de 2 artigos diferentes que, jurisprudencialmente falando e com aplicações de decisões judiciais diversas, acabavam autorizando, muito por analogia, efetivamente falando, enfim, o deferimento aí dessa constatação prévia. Nós temos hoje 2 grandes arcabouços legais, vamos dizer assim. A própria lei 11.101, aqui no artigo 51A, eu só coloquei aqui as partes que eu acho mais interessantes agora, e uma resolução do CNJ, que vem em seguida, né, que vem, inclusive, antes da alteração legislativa. Então, primeiro veio a determinação do CNJ, ou a autorização do CNJ, para que os juízes fizessem a constatação prévia, determinassem a constatação prévia, e, posteriormente, aí, efetivamente, a alteração legal. Então, né, menciona a lei que, após o pedido de distribuição, e uma coisa só para aqui, né, para o público geral, uma coisa é a gente autorizar o processamento, outra coisa é a concessão efetiva, né? A concessão efetiva é, vamos dizer,
procedência do pedido da recuperação. Então, poderá o juiz, quando achar necessário, nomear profissional da sua confiança, com capacidade técnica para promover, e aí o que vem, né, a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento, da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial. A lei exige, e eu não vou ficar falando muito disso, porque eu acho que não é importante abordar nesse painel, uma série de documentos que o autor do pedido de recuperação judicial precisa apresentar. Precisa apresentar que a empresa está funcionando há um certo tempo, que não foi falida, etc., essa relação de credores, enfim. E essa análise de documentação é feita também pela administradora judicial. Então, não é só efetivamente a verificação se a empresa existe, se ela funciona, se ela gera riqueza, se ela tem funcionários, etc. É também toda a verificação formal, porque, obviamente, nós, juízes, na nossa grande maioria, não temos condições, né, de conhecimento econômico para fazer essa análise. Então, a gente conta com um perito, que é enfim, um profissional da nossa confiança, os administradores judiciais aí cumprem esta função, para fazer esta análise prevista no parágrafo primeiro. E aqui eu só queria complementar uma situação fora aqui do slide. Me chamou a atenção, de uma forma um tanto quanto, vamos dizer, grave, um acórdão recente que disse que o juiz não pode nomear o mesmo administrador judicial para constatação provisória e para a recuperação judicial posteriormente, porque haveria hipótese de suspeição. Com assim, a máxima vênia dos desembargadores que assim votaram, se não me engano foi no Mato Grosso ou no Mato Grosso do Sul, que é este acordo, não me parece nenhum caso de suspeição, não tem previsão legal, muito pelo contrário, né? A gente encontra até uma medida de economia processual. Por quê? Porque o administrador judicial que fez a constatação prévia já tem conhecimento dos documentos, já tem conhecimento da situação da empresa, já conversou com os sócios diretores, representantes da devedora, enfim, já fez toda uma análise breve, sim, em 5 dias, sim, que é a determinação da lei, então é um prazo muito curto, mas já fez isso, então por que eu vou nomear outro? Não faz sentido nenhum. De novo, respeitado o funcionamento contrário, na minha análise, deferir 2. Até uma questão de, também, na prática, de justiça, né? Afinal de contas, deve haver o pagamento do administrador judicial pela constatação prévia, senão haveria um problema muito grande, né, de 2 credores diferentes, como é que eu ia resolver essa situação? E vou habilitar o perito, não, enfim, não ia funcionar. Né, pelo menos aqui, e seguindo uma linha que é defendida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Dr. Daniel Carner, né, que é o nosso representante maior do Judiciário aí nesses eventos, que obviamente tem que ser nomeada a mesma empresa de administração judicial. Eu digo empresa porque, né, somos instados sempre a nomear pessoas jurídicas e não pessoas físicas, né, nessa linha. Mas, enfim, a constatação prévia diz a lei que ela será determinada, né, sem oitiva da parte contrária, né, porque, enfim, e sem a prévia ciência do devedor também, embora, né, o devedor tenha que saber que isto poderá ocorrer, porque é uma medida efetivamente de urgência. Afinal de contas, a empresa que apresenta seu pedido de recuperação judicial está no estado, né, pré-falimentar, obviamente falando. E o devedor é intimado do resultado, prevê o parágrafo 4º, e as consequências é que o juiz irá deferir ou indeferir aqui, ou ainda exigir uma maior completude de documentação, e eu já menciono já. Né? E aí o objetivo desta constatação, a volta a ser prevista, além do caput aqui do artigo, da linha A do artigo 51, no parágrafo 5º, né? Então, verificação dos reais condições de funcionamento da empresa, regularidade documental, etc. Então, aí, nessa linha, a atuação dos administradores judiciais na constatação prévia. Como eu disse, né, havia a recomendação do CNJ anteriormente, né? A recomendação para nós é ordem, né? Não é, enfim, embora a palavra seja recomendação, a gente sabe quando recomendação, seja das corregedorias estaduais, no caso aqui, obviamente, minha, do TJSP, seja no caso do CNJ, recomendação é determino, né? E, enfim, o artigo 1º esclarecia e traz basicamente, né, aí a mesma situação. Então, a gente tem a previsão
né, de constatação dos mesmos valores previstos ali no artigo 51A. E aí, quais são os resultados aqui, né, da constatação? O que se almeja, como é que se faz? Né? Caso o administrador judicial verifique que os documentos principais estão reunidos, vamos dizer, às vezes não precisa ver todos, mas os documentos principais estão reunidos. A gente tem relação de credores, temos o débito ali todo previsto, não há situação de patrimônio escondido. Eu recebi um pedido ontem, para ser mais exato, em que chamou a atenção porque houve uma alteração de sócios uma semana antes da recuperação ser, enfim, solicitada. E esse, é claro, que é um problema, né, que acende na cabeça a fraude, né? Mas, enfim, então, verificando o administrador judicial que os documentos principais estão ali previstos, o juiz tem uma segurança para deferir efetivamente, né, o processamento da recuperação judicial. E uma coisa interessante aqui, há uma ideia de que essa constatação prévia deve ser determinada, como eu coloquei lá no segundo slide, não só quando a ação de recuperação judicial efetivamente é distribuída, mas também quando é pedida a tutela antecipada de 60 dias, né, da própria recuperação judicial. Há uma dúvida e uma discordância ainda se ela deve ser pedida naqueles procedimentos do SEJUSC, né, então, nos quais o autor ele comunica que instaurou um procedimento de conciliação, e aí que, né, pede a suspensão das ações nesse meio tempo para tentar se conciliar, porque ele não é um pedido ainda de recuperação judicial. Mas nesse procedimento, há uma dúvida. Mas eu participei recentemente, no começo de agosto, do Fórum Nacional de Juízes Empresariais. E lá ficou estabelecido, ou foi reiterado, do tipo, gente, vamos determinar a constatação prévia, seja no pedido efetivo e principal, seja no pedido de antecipação do stay period, aí dos 60 dias. Então, pelo menos nisso, todos os participantes ali concordaram. E aí, efetivamente, né, com a concessão da recuperação, perdão, com o deferimento do seu processamento, né, se inicia esse stay period, que é aquele período de suspensão enfim, ninguém vai conseguir cobrar nada fora os créditos que sejam, né, extra concursais aqui, como os créditos, por exemplo, tributários, que aliás já era um grande problema, que seria a matéria de um outro um outro painel, inclusive, né, a atuação da Fazenda nas recuperações judiciais. Mas, enfim, voltando aqui, se concede o deferimento do processamento e aí efetivamente começa o processo da recuperação judicial. O que pode acontecer ainda do outro lado? Né? Então, primeiro, o administrador judicial vira juiz. Olha, a empresa não existe. Né? Ela tem uma porta que é permanentemente fechada, a gente não consegue encontrar o representante legal, etc. E ela não existe. Ou ela existe, mas ela está quebrada. Eu não tenho, né? Eu não tenho, enfim, estoque, eu não tenho trabalhadores, eu não tenho, enfim, a empresa não vai sobreviver. Né? Então, a gente pode ter duas grandes situações aqui, né? O doutor Fernando aí sabe bem, né? Bem melhor do que eu, até as situações práticas aqui que se encontram nessas situações, mas a gente tem de um lado, e o primeiro caso que eu falei de fraude mesmo, né? A empresa não existe, né? Embora informe endereços, etc. E tal, na prática, se ela existiu, a gente não vai conseguir saber, mas ela não está mais funcionando. E eu estou com um caso, Fernando, que é interessante nesse ponto. Foram informados 3 endereços, os 3 estão fechados, os 3 já estão alugados para outras pessoas. Enfim, a empresa, na prática, não está lá. Né? E esse é o caso que eu falei, né, quase de um estelionato, né? Se a gente pudesse comparar aí, né, existe até uma litigância de má fé específica, né, que é usado o processo para obter, enfim, obter providências ilegais, né? E aí essa situação específica, quando a gente vê
eventual situação de crime é a comunicação ao Ministério Público, né, para tomada de providências, além do indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir na modalidade de adequação processual. Então, isso é o que se faz quando se constata fraude. Quando não se constata fraude, mas a empresa até está lá, mas a empresa hoje são os sócios, basicamente, ou os sócios, não tem estoque, não tem venda, não gera riqueza nenhuma, não tem mais funcionários, porque já mandou todo mundo embora, etc. Só está lá. Enfim, as pessoas que ainda estão lá, e um advogado aí deu a ideia, né, data vênia, né, pelo amor de Deus. Mas vamos entrar com a recuperação judicial para tentar salvar, e quem sabe você volte aí, porque você não vai pagar ninguém durante 6 meses. Né? Também é caso de indeferimento da petição inicial, extinção sem julgamento no mérito, mas aí não há, no meu modo de ver, pelo menos, a necessidade de comunicação ao Ministério Público, nem tampouco de, né, adotar multas de litigância de má-fé, etc. Né? Aliás, essa litigância de má-fé é mais uma providência, sim, né, que eu estou citando, mas uma providência na prática um tanto quanto inócua, né? Porque se já há fraude, não vai haver pagamento, obviamente, mas, enfim, né, fica lá constando essa situação. E pode também sugerir o perito nomeado, né, que haja, né, incompletude documental, né, ou ainda necessidade de restribuição. E por que a necessidade de restribuição primeiro? Porque a competência para a distribuição das recuperações judiciais é na sede enfim, onde fica o principal estabelecimento da empresa. E não é necessariamente aquele que consta do contrato social, né? A gente pode ter um contrato social informando um local, mas na prática o principal estabelecimento do devedor ser em outro local. E aí a gente determina a restribuição de ofício do pedido, né? Enfim, da demanda. No caso de incompletude documental, por outro lado, né, aí a gente vai, efetivamente, o perito vai apontar, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, não há informações. Eu tenho um outro caso em que sumiu uma aplicação em dólares, enfim, o devedor havia feito uma aplicação em dólares, bastante relevante, inclusive, e esse dinheiro não se acha. Se forem encontrados alguns documentos que confirmam a existência dessa aplicação, mas onde estão os valores, né? E não que o valor fosse suficiente para cobrir o débito apontado na petição inicial, mas eles saldavam uma boa parte, né? E onde está esse dinheiro? Enfim, a gente vai até brincar, né? O coitado do administrador judicial está tentando descobrir, porque é uma situação um tanto quanto, né, peculiar aqui para efetivamente tentar achar, né? Então, esses são basicamente os caminhos, né, que a gente tem em razão da constatação prévia, né? Uma situação de deferimento normal do pedido, né? 2 situações de extinção, seja baseado efetivamente, né, em que não há preservação da empresa, porque a empresa efetivamente não existe mais, né? Seja um pedido doloso ou não, ou ainda uma necessidade de, ok, vai ser deferido, mas eu preciso de mais documentos, né, que esclareçam, por exemplo, né, infelizmente, às vezes a gente pega pedidos onde não há sequer a descrição dos credores, né? Então, isso é uma coisa assim que enfim, imprescindível. Quais são seus credores, quais são suas dívidas, para quem você deve, quem vai ser atingido pelo deferimento aí do processamento da recuperação judicial, né? Há outras questões que eu não escrevi, pelo menos no slide, mas que eu gostaria de comentar, que a constatação prévia permite, por exemplo, vem sendo bastante comum nas poucas recuperações que eu tenho na minha vara, sim, mas, enfim, né, nas recuperações já distribuídas, que elas sejam distribuídas aos 48 do segundo tempo, vamos dizer assim, porque é um leilão batendo na porta. Então, está correndo uma outra ação de execução, obviamente, contra o devedor. O devedor sofre uma penhora que para ele é bastante relevante, né? E ele não quer ver o bem de forma alguma arrematado, né? E ele pede a recuperação judicial para evitar o leilão.
né? E aí né, vem os pedidos de concessão da recuperação judicial com tutela de urgência, e sempre, né, as tutelas de urgência são, pelo menos as que eu sempre, dessas que eu peguei, são para suspensão de certas situações. Sejam situações na Justiça do Trabalho, e aí há questões também delicadas aqui, né, referente aos credores trabalhistas, seja situações referentes a terceiros, né, nos quais o devedor, a empresa devedora, não quer ver seu bem penhorado, perdão, arrematado, né? Eu recebi uma ontem, né, essa que eu estava mencionando agora há pouco, em que há um leilão marcado para segunda-feira. Não vai dar tempo de deferir a tutela de urgência, eu não posso deferir sem saber, né? Mas há a possibilidade, né, desde que seja pedido e ainda não foi, de suspensão dos efeitos do leilão, né? Enfim, mesmo se houver arrematação, a gente impede a expedição de cartas, etc., né, e de situações de transferência patrimonial aí, né? Mas, enfim, esse é um outro aspecto que o deferimento do processamento também leva em consideração, e eu quis mencionar porque vem sendo comum esses pedidos aí de tutela de urgência para brecar alguma coisa. Na situação dessa que eu disse que era fraudulento, havia um pedido assim, olha, e é verdade, a sede da empresa ia ser leiloada na comarca de Atibaia. E, obviamente, né, feita a arrematação da sede da empresa, a empresa, na prática, fecha, né? Só que esse é o caso que eu comentei agora há pouco, em que o administrador judicial sugeriu a existência de fraude. E aí, enfim, provavelmente semana que vem tudo será reconsiderado, comunicação MP, etc., né? E só um detalhe aqui dessa comunicação ao Ministério Público: constatado o MP que existe providência criminal a ser adotada, há uma questão que até me chama muita atenção em razão da competência, porque a competência é do mesmo juiz que verificou a existência em tese da questão criminal, né? Então, seria que ele investiga e julga, mas, enfim, é assim que prevê a lei, não há redistribuição nesse sentido, né? A lei determina que eventuais ações penais decorrentes de fraude, né, sejam distribuídas aí para o mesmo juízo da recuperação judicial. Uma situação que eu queria comentar também é a respeito da convolução da recuperação judicial em falência. Por quê? Porque sempre surge a questão: será que, se o juiz constatar que aquele pedido de recuperação judicial é fraudulento, né, ou, enfim, não reúne as condições do seu processamento, conforme apontou o administrador judicial, será que a gente pode imediatamente convolar aquilo em falência? Porque seria uma medida de economia processual, seria um atendimento aos interesses para quem defende, né, esse posicionamento, uma medida de economia processual, um deferimento aos interesses dos credores, a empresa está quebrada na prática, né, e se adotariam medidas aí, né, mais restritivas com relação ao devedor, a eventual, vamos dizer assim, eventual atingimento dos bens pessoais de sócios, etc. Como é que isto funciona, né? E eu queria chamar a atenção, em primeiro lugar, né, que a convolução da recuperação judicial em falência tem previsão aqui, então, no artigo 73 da Lei 11.101, né, e que não prevê esta hipótese, tá? Então, não prevê. O que prevê efetivamente, né, quando os credores rejeitam o plano de recuperação apresentado, né, ou por deliberação da própria Assembleia Geral, ou no caso da não apresentação do devedor do plano de recuperação, né, ou ainda o descumprimento de outras obrigações. Agora, há um inciso, que é o sexto, que é este que baseia, vamos dizer, a posição daqueles que defendem a convolução da recuperação em falência, que menciona, né, que pode ser decretada a convolução quando é identificado o esvaziamento patrimonial devedora que implique em liquidação substancial da empresa em prejuízo dos credores, etc.
mais uma vez, com todo respeito das posições em contrário, não me parece correto, né? Ação de falência, seja ela autofalência, seja ela falência requerida por terceiros, tem certos requisitos legais que são diferentes desses do pedido da recuperação judicial. E, enfim, aí nessa linha de raciocínio, não concordo que seja possível essa convolução. Há uma outra coisa que eu queria tratar aqui, que é da remuneração do administrador judicial nessa constatação prévia, né? E depois citar uma outra coisa que eu não escrevi aqui porque envolve umas situações matemáticas mais complexas, mas uma situação chamada modelo de suficiência recuperacional. Então, a gente tem a situação da remuneração. Como é que fica a remuneração do administrador judicial que faz a constatação prévia? E essas duas situações, né? Em caso de deferimento aí do processamento da recuperação, os honorários eles vão ser embutidos na proposta que será apresentada posteriormente, né, pelo administrador judicial. Há uma nova, bastante recente, para ser mais correto, a resolução do CNJ a esse respeito, né? O administrador judicial deve informar quantas pessoas trabalharão, quanto tempo vai levar, se há necessidade de deslocamento para outras cidades ou não, etc. E apresentar um orçamento bem detalhado a esse respeito. Esse orçamento é submetido para o devedor, né, para o Ministério Público também. Diz a resolução para os credores, mas só os credores que já estiverem habilitados enfim, não é tão frequente que se habilitem credores ainda nesta fase. E aí, né, nesses honorários do administrador judicial, ele vai colocar também o trabalho que ele já desenvolveu. Olha, na constatação prévia, eu precisei fazer isso, isso e isso. Então, né, também nessa situação. Por outro lado, né, como é que fica o administrador judicial na hipótese de indeferimento da petição inicial? A sentença que indeferir, ela vai arbitrar honorários. E essa é uma questão bastante particular, mais ou menos, né, como arbitramento do dano moral. Quanto é suficiente, quanto é justo, quanto é razoável, né? E, para ser muito sincero, não há uma determinação, a gente não tem uma segurança para fazer isso, né? E eu fiz essa pergunta lá no Fonagem, né, que só estavam presentes juízes, empresários, eu falei, tá bom, não peguei ainda, né, casos assim em que eu precisei seguir, mas eu perguntei para um colega, tá, quanto você coloca? Ele falou, algo em torno de 7 a 10 mil reais. É suficiente? Não é? É muito? É pouco? Eu não faço ideia. Mas enfim, o que foi mencionado. Com uma dificuldade prática gigantesca, né? A empresa devedora, fora casos muito específicos, não vai pagar. E o administrador judicial fica com título executivo, tá? Ótimo, que, enfim, vai fazer o que com ele, né, doutor Fernando? Né? E aí, né, pediu cumprimento da sentença contra a empresa devedora, fraudulenta, e, né, Deus sabe também quanto tempo vai demorar para receber. Aí, né, então, esse é um problema prático, não esclarecido. A resolução do CNJ e a própria lei determinam que não haja não haja determinação de pagamento prévio, né, para a realização da constatação prévia. E, enfim, somente efetivamente depois, no momento em que forem fixados os honorários, vamos dizer assim, parcialmente definitivos, que pode acontecer de haver necessidade de uma elevação, sempre lembrando que, tanto pela lei quanto a resolução do CNJ, esses honorários estão limitados a 5% do valor da causa, vamos dizer assim, que deve corresponder ao valor da dívida. Isso é outra coisa que me chama muita atenção também, né? Em boa parte das ações, os devedores, eles, só saindo um pouquinho aqui, se me permitem, perdão, mas os devedores, eles colocam o valor da causa abaixo do valor da dívida. Não, né? Enfim, para recolher menos custos de distribuição. É óbvio que, né? É óbvio, perdão, mas se o pedido de recuperação judicial ele visa recuperar, ou vamos dizer, acertar todas aquelas dívidas existentes,
o proveito econômico do pedido, né, me parece um tanto quanto razoável dizer que é o valor total das dívidas, né? E a jurisprudência é praticamente unânime aí, né, nesse posicionamento, mas é uma situação que a gente pega com bastante frequência, né? Pedidos de justiça gratuita, por um lado, né? E esse é um outro problema, né? Porque se a empresa, se ela está pedindo justiça gratuita, ela está quebrada, então como é que eu vou deferir uma recuperação judicial da empresa que já está quebrada? E aí, enfim, o que se defere é um parcelamento, mas, né, uma atenção para não deferir, né, a gratuidade completa. E, né, nessa outra linha aí, a correção do valor da causa correspondente efetivamente ao valor total das dívidas, né? Sempre lembrando que é um teto de, tudo bem, aumentou, não foi sancionado ainda, né? Mas foi votado ontem, foi aprovado ontem na Assembleia um teto, um aumento do valor das custas judiciais, mas sempre lembrando que é um teto, né? Não vai passar, óbvio que é um valor que é razoável, mas não vai passar de 130 mil reais o valor das custas, independentemente aí do valor da dívida. E só sair um pouquinho aqui dos slides, há uma outra situação, então, de constatação por parte do administrador judicial de uma coisa que se conhece como modelo de suficiência recuperacional, né, que é proposto, inclusive, em livros nesta ideia, em que o administrador judicial poderia estabelecer notas assim de tipo assim, quantos funcionários, né, há dívidas ou não há dívidas, quantos fornecedores, quantos credores, para que isso estabelecesse, vamos dizer, uma probabilidade da recuperação dar certo, né? Não me parece, enfim, com todas as vênias, né? Correto, antecipado, tipo, olha, vai dar certo ou não vai, porque não, a gente não consegue saber antecipar, obviamente, o futuro, né? Basta ver a pandemia, né? E, enfim, mas pelo menos uma análise prévia, né, de atribuição do, olha, considerando esses aspectos que eu tenho que olhar, né, eu tenho uma certa probabilidade de dizer para você, juiz, né, há efetivamente elementos para deferir ou eles não existem. Né? E aqui um ponto que eu já conversei, eu posso abrir, porque eu falo isso com todos os administradores judiciais, eu conversei inclusive com o doutor Fernando também nesse ponto, né, de um contato pessoal entre o juiz e o administrador judicial, muitas vezes para esclarecer coisas que, né, ficam até mais complicadas de serem escritas, não complicado no sentido jurídico, né, mas falar, olha, doutor, tem uma coisa aqui que está me chamando a atenção, né, tem que prestar atenção nesse ponto aqui, etc, etc, etc. Eu acho muito importante esse contato, né, porque, como eu disse, né, o deferimento de uma recuperação judicial não é algo que, beleza, vamos deferir e aí, né, nessa linha. Então, em linhas gerais, era isso, né, que eu tinha para falar. Eu agradeço imensamente o convite mais uma vez. Espero ter conseguido atender aí o quanto proposto e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Obrigado. Muito obrigado, doutor Marrei, pela exposição. Não só falou sobre a constatação, mas também falou de outros pontos bem relevantes. De fato, os efeitos são grandes do deferimento do processamento, né, do stay. Então, você tem que ter uma análise detida para verificar se de fato faz sentido iniciar ou deferir o processamento ou não, né? Me lembro do doutor Daniel Carnio, que foi sempre um grande defensor, começou com perícia prévia, depois ele falou, não, eu acho que o nome que eu dava não era muito adequado, então vamos mudar para constatação prévia. Ele dizia o seguinte, olha, não dá para saber no universo quais de fato vão se recuperar ou não, isso é muito difícil, é um princípio, mas a gente consegue ter uma noção das que de jeito nenhum vão conseguir se recuperar. Então, as que estão fechadas, estão, enfim, o sócio proprietário sumiu, foi em 3 locais e tem empresas diferentes já consolidadas lá e aquela não está. Então, Exatamente. esses casos são evidentes, não faria o menor sentido você deferir o processamento de uma recuperação dessa, é, jogar o efeito do stay para os credores, sendo que não ia ter efetividade prática nenhuma, ia só atravancar o judiciário, usar isso do judiciário à toa, né? Então, me parece fazer total sentido a constatação, e é um dispositivo que vem para auxiliar, né? Pelo menos você ter uma linha de corte de casos nos quais não haverá qualquer sentido que a recuperação se inicie. Exato, né? Até para possibilitar um cuidado, desculpa cortar, senhor Não, doutor, imagina. mas para possibilitar um cuidado e uma atenção maior para aquelas que efetivamente precisam, né?
porque a gente sabe, né, que o efeito imediato da concessão da recuperação judicial, por outro lado, é zerar o crédito completamente, Sim, né? Então, a empresa que está em dificuldade, ela não vai conseguir captar recursos para sair sim. disso, ela vai precisar, num sentido muito prático, da ajuda dos credores para sobreviver, mas os credores também têm que saber que aquela empresa vai conseguir sobreviver, né? É a segurança para eles. Olha, eu posso, porque se ela sobreviver, amanhã ela vai me trazer mais negócios, ela vai me gerar mais riqueza, e não vale a pena brigar pela quebra dela, porque aí sim teremos um problema, né, bastante, muito mais delicado, né? Não vou dizer longe de ser insolúvel, lógico, mas muito mais delicado, porque há toda uma situação de ordem de pagamentos, né? Que muitas vezes, né, como eu estava falando, no 2, 3 minutos, quando o 2, 3 minutos quebrar, coitados dos consumidores, né? Uhum. Então, nesse sentido, né, a recuperação eu acho que tem que ser vista tanto como um benefício para a empresa devedora, quanto para os credores também, né? E a constatação prévia faz muito esse papel, né, de dar uma segurança jurídica para os credores, que não recorrerão do deferimento simplesmente por recorrer, Sim. né? Certo? Enfim, porque eles vão saber que aquela empresa, vão saber, mas eles verão que a empresa tem condição de sobreviver, e a sobrevivência é útil para todo mundo. Minimamente você tira as que não têm qualquer condição, né, de iniciar um procedimento de recuperação, e aí depois, posteriormente, vai se verificar se aprova ou se reprova o plano. Eu acho que o mundo ideal da recuperação é o credor ter consciência que ele não vai ter o seu crédito inteiro satisfeito, né, senão não haveria motivo pelo qual existia a recuperação, e a Sim. recuperanda, por outro lado, ela fazer um exercício para pagar o máximo que ela conseguir recuperando-se. Esse é o mundo ideal, né? Você tem que E ter de bastante boa fé, né? Com transparência no procedimento, de boa fé. os credores participando disso. Os credores Isso, vão conseguir acompanhar essa situação. Então, isso que eu acho importante. É quase vamos dizer, um esfreguimento conjunto da empresa em benefício de todos nessa linha. sim. Eu queria puxar um dos pontos abordados também na questão de você nomear o administrador judicial que fez a constatação prévia para depois ser o AJ, e tem uma discussão, poxa, haveria um conflito de interesses aí. Eu sempre me posicionei no seguinte sentido: o AJ ele é a figura de confiança do juízo. Então, se o AJ fizer uma constatação prévia e sinalizar que há condições de deferir o processamento contrário às condições de fato, ele simplesmente nunca mais vai ser nomeado pelo juiz para qualquer outra recuperação judicial, vai trazer um problema para ele também, porque vai ser um dos que vai ser Exatamente. impedido, quer dizer, não faz o menor sentido Isso, exatamente. pensar que há conflito de interesse, porque ele mesmo vai ser prejudicado por dois aspectos. Isso, Então, né? exato. E claro, né? E ainda mais assim, um aspecto prático, óbvio, né? Aqui em São Paulo nós somos poucos, né? No Sim, estado de São sim, Paulo. A gente não é mesmo com a instalação de outras vagas, agora São José do Rio Preto, Ribeirão Preto foi colocado em concurso agora. Nós não chegamos a 15, óbvio que a gente se fala, né? lógico. Então, se houver um administrador judicial que tente fraudar esta ideia, ele vai perder o estado inteiro, basicamente. Isso para Sim. não falar o país, né? Então, efetivamente esse lado mesmo. Quando eu falo sobre administrador judicial, o artigo 21 da lei fala o mínimo tem que ser idôneo, né? O pacote básico sem canais de Uhum. filme. Sem isso, você não faz nada, né? Então, você tem que, Sim, figura de confiança, você tem que fazer o seu relatório, né, da forma mais fidedigna possível. Bom, exatamente. eu estou olhando aqui o chat, tem também... Ô, Fernando, só eu gostaria de, inicialmente, claro, agradecer a Yata. presença do Dr. Marrei, que um grande amigo aí, demos aula juntos, né, Marrei? Vários Exato, anos, né? É exato. um prazer sempre revê-lo Obrigado e igualmente. agora estamos juntos aqui no mundo do direito empresarial, né? E fazer esse link que ficou muito interessante, né? O link da palestra da professora Adriana com agora a palestra do professor Marrei, porque essa constatação prévia, verificando a inviabilidade da empresa, ela já permite a possibilidade de uma possível decretação de falência, né, rápida de uma empresa,
para a efetivação do artigo 75, que é aquilo que a professora Diana já estava mencionando na palestra dela. Então, essa constatação prévia também ajuda, né, nessa ideia da velocidade para você manter essa otimização do estabelecimento empresarial, né? Acho que foi bem legal esse link que a gente pode fazer entre as duas palestras, né? Sem dúvida, porque os credores, né, sabendo aqui do indeferimento, né, vamos dizer, medida lógica é efetivamente postular a falência, né? Enfim, É o pedido de falência. porque E eu fico até efetivamente pensando. Eu fico até pensando, né, dependendo do que o laudo, desculpa, cortando assim, né? Bom, pessoal, boa noite a Boa todos. noite. Professor Marrei, obrigado pelas belas palavras, né? Depois, ô Fernando, depois você corta, fazendo um favor. Vamos Na pedir para o edição, pessoal. quando for pro YouTube, a gente Vamos coloca. editar. Põe uma gravata também para ficar mais chique. Então, bom, Marrei, novamente, peço desculpas aqui a Vossa imagina. Excelência pelo corte, né? Mas é que o Iatarola trouxe uma posição interessante, eu fiquei pensando aqui, né? Que talvez a própria perícia prévia, dependendo do que trouxer no seu conteúdo no laudo, acarrete a possibilidade do pedido de falência baseado nos atos de falência, né? Porque pode ser que o credor não